Olá, sejam bem-vindos ao programa Esquina Literária. Me chamo Laura Gouveia e hoje faço parte como convidada desse projeto maravilhoso. Então, hoje, para iniciarmos esse programa de modo presencial, né, porque nós participamos desse programa em lives feitas no Cidade das Letras. Bom, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Fabiana Viana. Ela é escritora, ela é formada em doutorado pela UFMG em educação. Também ela é professora de educação básica, escritora de literatura infantil e contadora de histórias. Então, nós temos um programa muito especial e você é o nosso convidado. E não somente a Fabiana Viana. Nós estamos hoje com o Luciano Mendes, também ex-professor da UFMG, e ele também faz parte do programa Esquina Literária e do coletivo Cidade das Letras. Também com Fabíola Guedes, editora responsável pela editora Escola Cidadã, também patrocinadora do programa. Hoje não está presente aqui por compromissos com a UENG, a Ivane Perotti, também participante desse programa, o programa Esquina Literária. Então, para iniciarmos da melhor forma, quero agradecer a presença de cada um, né? E para a gente começar com essa troca tão importante, abrindo espaço para pensarmos a literatura. Então, muito obrigada e vamos começar esse bate-papo, né? Vamos pensar um pouco sobre a literatura, sobre esse novo momento, né, que estamos passando, né? Esse espaço que a gente tem visto que tem se rompido, né, essa ruptura de ficar muito fechado com autores clássicos, obviamente que tem o seu peso, mas entender também que existem mais autores fora desse nicho, existem autores em todo o Brasil. Então, nós estamos nesse momento da literatura, de autores independentes, de novos temas, né, novas temáticas, formas de produção, e a Fabiana Viana, que está aqui conosco, é escritora de livros infantis também. Então, queríamos pensar assim, como tem sido sua trajetória como escritora, trazendo novos temas também, como tem sido para você esse novo momento? Bom, eu agradeço, assim, o convite, né, e o reconhecimento que vem junto com ele, assim, pela minha trajetória. Eu amo escrever e amo ler, faço isso de certa forma, assim, compulsivamente, né, o Luciano me acompanha já há alguns anos, sabe como que eu sou, assim, com esse foco, mas, e aí, de um tempo para cá, eu fiquei sentindo um desejo muito grande de escrever para além da experiência acadêmica, e comecei a escrever para as crianças na minha experiência na escola. Então, os livros que eu produzi falam desse lugar, desse outro lugar que eu vou ocupando, e desses outros interlocutores que eu fui encontrando pelo caminho, sabe, Laura? Nossa. Fabi, eu já tô falando Fabi, né? Isso é a intimidade de muitos anos. Você fez pedagogia, depois fez mestrado e doutorado, lidando com temáticas, educação, família, séculos XVIII, século XIX. E de repente começa a escrever, de repente pra gente, né? Começa a escrever literatura infantil. O que te inspirou, né, nessa passagem e na escrita dos seus trabalhos? Quando eu, ouvindo você, Luciano, o que me vem à cabeça, assim, a primeira coisa, assim, é meu grande interesse pela história, né, pela minha história, pela história das pessoas, e aí lá, né, você sabe, na pós-graduação eu trabalhei muito com a história de Minas Gerais, porque também é a história da minha família, que é uma família mineira da Grota, né, que nasceu no Grotão, assim, meu pai de Jequiri e minha mãe de Itajutiba, e então é como se eu estivesse fazendo contato um pouco com essas histórias, e esses textos, eles falam de histórias, né, que são contadas na tradição, né, e eles falam de uma experiência de comunidades tradicionais, né, de povos originários, assim. Então, para mim, tudo isso está conectado, é isso que me inspira. Eu amo os mitos e as lendas, né? Tenho uma paixão incrível. Eu fui também provocando essa paixão na minha filha Mariana, e essas histórias, inclusive, nasceram por causa do caminho que eu fazia com ela de leitura, uma leitura puxando outra, um fio puxando outro fio, né? Então, a minha inspiração está nesses lugares, assim, né? Ah, que bacana, Fabiana. Para mim, assim, é uma honra estar aqui com você, Luciano, Laura, Fabiana,
uma alegria imensa ter participado do processo de publicação dos seus 2 livros de literatura infantil, que, modéstia à parte, eu acho que ficou lindo, belíssimos livros. Teve o Como Nasce um Rio, publicado em 2024 com a gente, e o Pássaro Mensageiro, publicado esse ano. Né? Fala pra gente um pouquinho sobre a temática que cada um deles aborda, conta um pouquinho sobre eles pra gente. Então, nessa brincadeira que eu tinha com a Mariana sobre as lendas, a gente ia brincando, assim, né, com as lendas, aí nós descobrimos, a gente estava falando das sereias e a gente descobriu as histórias sobre as sereias, né, e aí, por acaso, a gente achou esse nome Irati, que é uma das personagens, né, do Como Nasce o Rio. E aí a gente foi procurar, assim, e nós, era pandemia, a gente estava em casa, a gente não tinha acesso a bibliotecas, né, e aí a gente ia comprando alguns livros pela internet, ou pesquisando as várias versões da lenda na internet, e aí a gente, né, ela também, assim, obviamente, muito pela minha influência, a gente foi achando muito machistas as versões que tinham, né, de uma mulher que morre de chorar porque um homem a deixou, assim, né? Algumas versões falam assim. Então, a gente foi remodelando a lenda, assim, e pensando naquilo que nós acreditávamos, né? E aí, então, nessa época, eu estava atuando nas lives na escola onde eu trabalho, e a gente já tinha entendido que o que ia trazer as crianças para perto de nós naquele contexto da pandemia seriam as histórias. Então, eu tenho um amigo do teatro que se chama Zildo Flores, falei, Zildo, essa história é muito bonita, você tem que participar comigo, a gente monta alguma coisa para a live, uma contação de história, e aí eu escrevi o texto. Então, né, tem alguns anos, né, uns 3 anos que esse texto estava escrito, e aí eu escrevi o texto e nós fomos para a live com um cenário, ele montou um cenário na casa dele, e teve a maior adesão das crianças, elas gostaram muito, e elas ficavam perguntando o que aconteceu com as pessoas no final da história, enfim, e foi muito gostoso isso, assim, e aí eu guardei esse texto, ele ficou guardado. Depois, já no presencial, veio a possibilidade da gente falar do Pássaro Mensageiro, né? A ideia do Pássaro Mensageiro. E aí tem uma outra conexão com as minhas histórias, né? A minha avó é uma senhorinha de 1,30 m e que sempre teve horta. E eu fui criada na horta dela, assim. Meus tios, a gente tem idades semelhantes, assim. E aí a nossa vida era brincar no meio da couve, das pés de couve, os pés de limão, brincar no barro. Ela tinha enxadas pequenininhas, né, porque 1,30 m, né, ela era do nosso tamanho. Ela era do nosso tamanho, então ela punha a gente para montar os canteiros também, cuidar dos canteiros. E eram muitos beija-flores, né, que a gente via quando ligava o regador. Eu fico até emocionada, assim, quando eu falo disso, porque é a melhor memória que eu tenho da minha infância. E aí foi isso que eu trouxe, foi esse sentimento, né, que eu coloquei nessa escrita. Eu acho que por isso que vai tendo essa repercussão, né, e as crianças vão trazendo para mim também esse sentimento, né. Mas eu achei super interessante isso da sua lembrança, Fabi, porque no último programa a gente entrevistou o Tiago Germano, isso. E ele, que é um escritor lá da Paraíba, né? E ele falava justamente, a pergunta foi eu que tinha feito para ele, quais eram as referências, e ele falou justamente dos 2 avós dele, né? Uhum. Um avô que era muito fechado, tinha participado da Segunda Guerra e que não falava, e o outro que contava mentira como é que ele fala? Por amor ao ofício. Por amor ao ofício, isso. Os assuntos, né? Quer dizer, e como gente que o inspirou a contar a história, né? A contar a história, a ficcionar, a fabular o mundo. Muito, muito legal essa ideia que eu acho que ele trouxe, que agora você também retoma essa ideia da fabulação do mundo, da contação de história, como relacionada a essa coisa da tradição, né? Sim. E é muito interessante pensar o quanto que as suas palavras têm tudo a ver com você, né? Sua história. E como você mesmo disse, isso impacta. E na medida que você foi escrevendo, o que mais, assim,
Você tem sentido desafios, principalmente numa perspectiva que você trabalha com lendas? Hoje em dia, a gente vê muito pouco, pelo menos assim, as crianças não sabem as lendas mais, né? Pelo menos na minha época da infância, as professoras ainda contavam as lendas, tinham vídeos, a gente assistia. Então, ver nos seus livros lendas, eu achei muito legal, né? Trabalhar isso com as crianças, uma retomada, né? Porque a contação de histórias, ela é uma prática milenar. E aos poucos tem se perdido isso, né? Essa troca de contar, de perpetuar essa história. E as lendas fazem parte desse processo. Então, nessa medida de trabalhar com as crianças as lendas, levar até elas, tem tido algum desafio, até mesmo para trazer de volta, né, essa tradição? Você sente isso ou não? Olha, os desafios... Assim, então, pensar o desafio para... o que envolve o trabalho com as lendas, né? E aí eu vou falar do meu ponto de vista atual, assim, que é na coordenação pedagógica numa escola. Há um preconceito muito grande, assim, em relação às lendas, assim, um preconceito tolo. As pessoas aderem à forma como os mitos são tratados, ou as lendas, em desenhos, né, aí de grandes estúdios, vamos dizer, e negligenciam ou veem de uma forma muito equivocada o que é produzido aqui. Então, eu tive uma discussão assim com um grupo de pais recentemente. Eu acho que é legal narrar, né, até para a gente entender assim um pouco desses cenários. Então, as famílias se queixaram algumas famílias se queixaram que a gente estava levando lendas para as crianças conhecerem, assim. E aí eu disse para elas, olha, tem que tomar um cuidado no que vocês estão trazendo, assim, porque essas lendas fazem parte da nossa tradição. Sim. Obviamente existem várias versões, elas falam de tempos diferentes dos tempos que a gente está vivendo. Por isso que a gente vai vendo algumas remodelações, né, outras formas de pensar essas histórias, de compor essas histórias. Mas é preciso ter um cuidado, porque a referência que vocês estão levando para a criança é de um homem branco, de olho azul, que inclusive nem existe assim, né? Enfim, é uma coisa também muito estereotipada, né? Que preconceitos a gente tem transmitido para a criança quando a gente escolhe esses modelos, né? Então, eu levei essa discussão para os pais, assim, e eles, inclusive, recuaram, porque na escola onde eu estou, no grupo que eu trabalho, a gente bate firme em relação a isso, né? Nós não vamos aceitar qualquer tipo de discriminação. Sim. Então... e aí nós temos sustentado isso com esses desafios, entende, Laura? E aí é preciso fazer um movimento de convencimento também de algumas famílias da importância dessas histórias, né? E tanto porque elas fazem parte das nossas experiências, porque elas trazem modelos, porque elas trazem outros tipos de personagem com outras características que dialogam muito mais conosco, com a nossa história, com a nossa forma de ser, com a nossa cultura, com as nossas escolhas, né? Enfim, então é um pouco isso, assim, o que eu vejo no meu cotidiano em relação às lendas. Eu não desisto, assim, as crianças amam, a recepção que elas têm dessas histórias é maravilhosa, as reflexões, as conexões e a própria experiência de ancestralidade que elas acessam quando a gente fala disso, que é parte da história delas, né? Então, é um pouco isso que eu tenho vivido. Então, se eu enfrento um desafio com alguns adultos, as crianças não colocam desafios. Então, eu continuo investindo nelas. Nossa, criança sendo criança, né, gente? Exatamente. Ela podia mostrar pra gente um pouco o livro também, né? Para aqueles que estão nos assistindo. Eu acho muito interessante. Então, esse é um deles, né? O primeiro é esse que eu escrevi ainda na época da pandemia. Né, o ilustrador, eu acho que teve uma percepção muito bacana, né? Eu adoro pensar nessa estratégia que ele criou aqui, né? Da terra e de um rio aqui, de elementos que se conectam, porque a lenda fala disso, as lendas falam dessa conexão, né? Dessa coisa que não tem início nem um fim, assim, muito definido, coisas que se misturam, que se conectam. E nesse livro em especial, né? Tem a imagem dessa mulher, né? Dessa mulher, que é uma mulher
uma guerreira, é uma mulher forte, é uma mulher que lidera, e é uma mulher que lidera no sentido de gerar um engajamento, né, de trazer, assim, de unir as forças, de continuar um movimento de conexão, que é o que está muito presente nas culturas, né, indígenas, né, pensando aí. E aí, depois disso, eu fiz tantas leituras, por exemplo, eu me, assim, encantei com A Queda do Céu, escrito pelo Davi Copenau, né, e fiz várias outras leituras a partir daí, pensando muito na conexão, né, e na relação desses elementos, que está um pensamento, né, esse pensamento da conexão, da coletividade, que está muito presente, né, nessas culturas, né, dos povos tradicionais. O Pássaro Mensageiro também, eu escrevi um pouquinho depois, também é um texto que eu tinha guardado lá, né, até conhecer vocês da editora, né, então é uma história que então nós começamos uma brincadeira com as crianças, trabalhando com elas um livro super lindo, assim, um livro literário, que é só um livro, um livro de imagens, e aí elas ficavam o tempo inteiro assim, mas o que o pássaro está falando? Mas o que o pássaro está falando para o homem? E o nosso desejo não era por palavra, né, no livro sem palavra. Então nós fizemos essa provocação para eles, assim, não, a gente tem que pensar sobre o que eles estão falando, vamos pensar sobre isso. E aí depois eu levei para eles essa lenda, eu contei a lenda do colibri, e aí desse pássaro que transmite pensamentos bons, que leva mensagens, sonhos, né? E aí eles quiseram escreverem as mensagens. E então foi um projeto muito bonito. As crianças de primeiro ano se engajaram no movimento de escrita e produziram mensagens que elas levaram para os pais, muitas mensagens para os avós, mensagens para os animais de estimação, mensagens para governantes, e foi um pouco esse movimento. E aí eu falei, gente, eu tenho que escrever essa história, assim, eu tenho que publicar essa história, né? E aí eu fiz essa publicação, foi super legal, as ilustrações também, eu amei, assim, a forma como o texto foi construído, né? Essa possibilidade de você ter páginas que têm um respiro e páginas que estão preenchidas de uma imagem tão potente, né? Sim. E o mais gostoso de tudo isso, assim, é a recepção das crianças, né? Então, muitas delas foram no lançamento, quiseram ver e fizeram todo, embora já me conhecessem, fizeram todo aquele ritual comigo de ficar pegando para ver se o autor é gente. Legal. Ai, que então, sobre os livros. Agora, Fabi, sobre os livros ainda, uma coisa que é notável em ambos é a força das imagens, a força do desenho, né? E os desenhos dialogando muito com o texto, e como eu acho que a boa literatura infantil, a boa literatura de um modo geral e a infantil especial, como que foi esse processo de construção com o autor, com o desenhista, com as pessoas? Vocês chegaram a conversar? Não sei se isso foi mediado pela editora. Como é que foi isso? Eu fiquei curioso, assim, saber dessa relação, porque as imagens, de fato, são muito potentes no texto, no livro, né? Assim, foi tudo uma surpresa. Eu nunca havia planejado produzir, publicar, né, essas histórias. E aí, com o apoio da Fabíola, eu enviei os textos e Fabíola fez a mediação com os ilustradores. Mas, assim, o que me afeta muito nessa história, assim, eu tenho a minha relação com a escrita, ela tem se tornado cada vez mais potente. E muitas coisas eu não divulgo. E eu entendo que esses textos ficaram textos muito interessantes, né? E eu acho que é a potência desse texto que permitiu também eles fazerem o movimento. E, obviamente, né, Fabio? Sentiram a própria experiência deles também, né, na ilustração. No Como Nasce um Rio, a gente teve o privilégio de
ter o artista Tiago Vallone ilustrando o livro. Eu acho que ele conseguiu captar, através da história, o que a Fabi queria realmente transmitir, e conseguiu lindamente passar isso através das ilustrações. Já no livro O Pássaro Mensageiro, a gente teve o Augusto, artista de São Paulo, que trabalhou nas ilustrações do livro, que também conseguiu transmitir muito bem a ideia principal, né, da história. Então, eu acho que foi bem bacana, né? E aí eu acho que foi uma bela surpresa, né, no final. Tem a potência do texto, a sensibilidade desses ilustradores e esse processo de essa curadoria, esse cuidado que Fabiola foi tendo na produção, né? Sim. E falando, né, sobre esses 2 livros de literatura infantil, você tem mais alguma coisa, algum projeto literário em mente para frente? Como que tá isso? Eu gosto dessa experiência do texto curto, mas que no qual a gente pode imprimir uma profundidade. Eu gosto desse exercício, assim. Eu tenho escrito algumas cartas de uma situação que eu vivi, aí não é uma publicação para crianças, assim, mas tenho investido nessa escrita, que aí seria um formato de cartas, são 10 cartas. E, não sei, num outro momento eu falo mais sobre essa produção, mas para criança, eu tenho uma relação de muito afeto com a minha avó paterna. E ela, né, daí o livro do colibri, enfim. Então, ela sempre cultivou um grande jardim. Né? Tinha essa horta muito grande quando a gente era criança, e um jardim que ela sempre manteve. E agora ela já está mais velhinha, assim, ela já está mais debilitada para cuidar desse jardim. E ninguém cuida do jeito também que ela gostaria, né? Ela é muito exigente com esse jardim. Então, eu fiz um compromisso com ela de escrever sobre o jardim, sobre as histórias do jardim. Então, eu já fiz um primeiro esboço desse livro, sabe? E aí é muito esse desejo, assim, de guardar essa memória, né? E das experiências que nós construímos nesse jardim. Eu penso que eu posso revelar aqui, né? Eu tenho, assim, eu vivo numa família cujo fenótipo de TEA é ampliado. Então, o que eu vejo hoje nessa história é que a minha avó criou um refúgio para os filhos, para os netos. Então, era um universo de detalhes, de possibilidades, de experimentações, de experiências de liberdade que a gente tinha, né? Então, são essas histórias que eu estou trabalhando para registrar. E tem um terceiro projeto, assim, que eu tenho muita vontade de escrever, é sobre a comunidade dos Arturos, em Contagem. Tem muita publicação, eu vivi algumas experiências com essa comunidade, e a potência que eles têm, assim, ao transmitir, né, as experiências culturais para as crianças, é muito legal. É muito legal, eu penso que também é uma coisa que eu gostaria muito de escrever. Sobre isso, nós já até conversamos um pouco sobre isso, né? Muito bom, Fabiana. Cada vez que a gente vai conversando, a gente vai se encantando mais ainda pelo seu trabalho. E como você já falou também, que as suas obras, elas trazem muito sobre essa ancestralidade, né? Tem um peso muito grande as suas obras, e imaginar como que as crianças têm recebido, como você falou, as crianças têm recebido muito bem. Os desafios têm sido com os pais, né? Com os adultos. E isso é muito interessante, porque traz de volta as histórias que foram silenciadas dentro desse processo, e ver como faz muito parte dessa sua trajetória como escritora, né? Como você acabou de dizer, que quer produzir uma obra dos Arturos, eu acho isso muito importante. Então, assim, pensando numa perspectiva para as infâncias, como que você pensa o papel da literatura trazendo essas temáticas? Ancestralidade, a história que foi apagada, né, as lendas, mas a questão também da mulher, da posição da mulher também na sociedade, porque são temas que não são muito comuns, né, que a gente pensa assim, as pessoas acabam evitando, né, pra quê? Aquele suposto assim, pra que dizer isso pra uma criança? Mas nós precisamos falar, né, de algum modo. Então, gostaria qual é a sua perspectiva? Como, vou dizer assim, o papel da literatura, ao seu ver,
como essa possível formadora, né, dessas crianças? Quando a gente trabalha o texto com as crianças, Laura, nem tudo está dito no texto, né? Tem sentidos que elas vão construindo ali e vão acessando as experiências que elas têm, vão acessando, assim, a própria sensibilidade, né? E aí, o que vai emergir, sobretudo ali no grupo, a partir dessas leituras, a interpretação que surge entre elas, que elas constroem entre elas, é muito original, né? E se o professor faz uma mediação legal disso, então todo livro literário vira uma potência na mão das crianças, vira uma grande força na mão das crianças, né? E força no sentido de permitir tanto que elas acessem aquilo que faz parte da ancestralidade dela, essas memórias que estão guardadas dentro de nós, né? Quanto pensar outros futuros possíveis, né? Ampliar a compreensão da experiência da convivência social, da nossa relação com a natureza, o meio ambiente, a sociedade, né? Então, eu acredito muito nessa força da literatura e eu experimento isso no meu cotidiano com as crianças, sabe? A gente tem conversado muito, eu tenho conversado muito com a Ivane, que é nossa colega aqui, né? Muito sobre essa questão do lugar da arte na escola, né? Porque, quer dizer, a arte como um modo de representação, e o outro que não essa razão instrumental, ou razão científica também, mas a arte como outra possibilidade que deve ser ofertada às crianças. Então, nesse sentido, eu queria, na continuidade da pergunta da Laura, pensar que você nos falasse, a partir da sua experiência, você falou coordenadora, tem experiência na escola, como que você tem visto esse movimento de crescente racionalização da educação, sobretudo na educação infantil, desde a educação infantil, é uma demanda dos pais, é uma demanda muitas vezes, enfim, das formas de avaliação, que assim, você vai crescentemente racionalizando, curricularizando, etc., e o espaço para as artes, incluindo aí a literatura, vai diminuindo, ou vai sendo instrumentalizado também, que é mais ou menos uma forma de você diminuir a literatura e instrumentalizá-la. Como é que você, como professora, como alguém que pensa sobre educação, analisa esse movimento? A gente assim, tem muito esse movimento, essa fala entre os educadores de atribuir às famílias um pouco essa pressão, assim. Mas essa não é uma pressão que nasce só nas famílias, né? Ela nos atravessa de diferentes formas, assim. O que eu vejo, assim, é que o professor precisa ampliar o repertório, né? Eu acho que esse precisa ser o ponto de partida. Os professores precisam ampliar o seu repertório, assim. Eles precisam explorar outras formas de expressão, precisam vivenciar a experiência da fruição. As condições de trabalho, elas dificultam isso, né? Nós sabemos disso. Mas é preciso que o professor tenha um repertório legal para ele conseguir fazer a mediação na escola. E o que eu sinto das experiências de formação, né, que eu tenho vivenciado, a experiência de formação de professores, atuando como formadora, que os professores eles mobilizam um pouco esses repertórios, assim, esses outros repertórios, né? E aí o que sobra, vamos dizer assim, é você trabalhar número e letra, né? Então, nós precisamos evoluir em relação a isso. Tem muitas formas de linguagem, tem crianças que já estão chegando na escola conhecendo as letras. E aí, o que você vai fazer a partir daí? Insistir na sílaba, né? Ou você vai ampliar, trazer outras formas de expressão, né? Então, o que eu sinto assim, eu sinto um empobrecimento dessa relação, da forma de pensar o currículo, que tem a ver, né, como eu disse aqui, com as situações de trabalho que estão muito precárias, né? Mas para a gente garantir que essa racionalização, ou garantir para a gente impedir, né, que essa limitação, assim, chegue até as crianças, a gente precisa expandir também os nossos horizontes, assim. Tem uma outra questão, assim, que eu acho que é importante pensar, uma coisa que a grade de horários, né, como é construída para a educação infantil, uma coisa que aprisiona a experiência, né? Então, se você tem, por exemplo, nas escolas privadas, que você tem a garantia de ter um professor de arte,
em muitas delas, né? Então, esse professor de arte tem 50 minutos na semana e ele dialoga pouco com os pares, com os colegas ali, as professoras de referência da turma. Então, essas barreiras, elas impedem também que essa outra experiência aconteça, né? Que esses outros diálogos possam acontecer. Tem uma terceira coisa que eu queria destacar, assim, por outro lado, nós temos muitos professores que têm uma prática muito potente e uma experiência de autoria, mas eles têm pouca visibilidade, às vezes, dentro do próprio grupo, né, de professores. Então, daí um trabalho tão legal que é pensar as publicações que emergem dessa experiência, né, para também trazer um reconhecimento para esses professores. Então, são essas coisas que eu fico pensando, sabe, Luciano? E não sei muito bem como a gente ainda vai conseguir fazer esses enfrentamentos, mas que eles precisam acontecer, eles precisam, né? Chama a minha atenção, acho que positivamente, o fato de você não atribuir a questão dos professores, das professoras, né, que a gente está falando fundamentalmente de professoras, né, a questão da formação. Todo mundo fala lá, formação, falta formação. Quer dizer, mas para você aumentar o repertório, nisso que você está falando, você precisa ter condições, você precisa ter tempo, né? Exatamente. Você precisa ir no cinema, ir no teatro, passear pela cidade, viajar, ler, né, fazer uma série de coisas, que isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda disponibilidade, e a gente sabe que que as professoras, de um modo geral, têm uma dupla, tripla, quádrupla carga de trabalho todos os dias. Então, acho que é muito fácil atribuir o problema à formação. Então, a formação é um problema dos professores, a gente oferece um curso de formação. E essa coisa da autoria, próximo programa nosso de educação, né, o programa de educação, que no próprio canal Cidade das Redes, será sobre a autoria docente, que é justamente essa coisa essa questão de você trazer para o centro da conversa os processos de autoria docente, desde eles as aulas, mas também a produção como a sua produção, que essa é uma coisa muito pouco visível mesmo, né? Assim, como que a gente consegue ter uma profissão que é 90% de mulheres, né, que está no dia a dia autorando, né, quer dizer, produzindo coisas muito interessantes, e isso ganha muito pouca visibilidade, né? Eu queria falar sobre isso. Olha só, Luciano, eu acho que é muito sério o que se diz sobre a formação de professores, né? E eu fico pensando se essa fala não é de quem está de fora da escola, por exemplo, né? De quem está de fora do próprio processo de formação de professores, né? Então, na minha percepção, quando a gente fala da relação com a arte, da relação com a literatura, o que falta é qualidade de vida, não é formação, né? As condições de trabalho são muito precárias, né? Eu tenho uma condição privilegiada, eu posso dizer assim, eu trabalho num lugar que eu tenho toda a estrutura, mas eu trabalho 44 horas por semana, né? A jornada do professor é essa, a jornada do pedagogo, né, do coordenador, é essa jornada. Então, que espaços a gente tem para fruição, né? Que momentos a gente pode se dedicar a essas experiências? Então, tem mudanças muito mais amplas que precisam acontecer, né? Que estão para além só da questão da formação de professores. Verdade, né? Se a gente for colocar no papel, não só é um culpado, né? Vamos falar assim, tem várias pessoas, é um coletivo, né? É tudo, a gente vai pensar nas famílias, a gente vai pensar nos contextos, né? Igual você falou, carga horária, qual que é o tempo? Se a gente for pensar também nas famílias, né, e o contato com a literatura, quando a gente vai parar para pensar e vai refletir, quantas crianças estão tendo acesso aos livros, né? Às vezes até nas escolas é um desafio, tem bibliotecas, mas às vezes as crianças não estão presentes também, né? Então, eu acho muito interessante pensar sobre isso e ver você também como contadora de histórias, levando esse acesso também às crianças à literatura de modo oral também. Tem um peso muito grande, e eu acredito também que você já mesmo disse, já tem tido o reflexo disso, né, das crianças, das respostas das crianças, né, e o desafio maior também é com os pais, né, e o nosso contexto, o contexto que a gente tem vivido, né. Fabiola quer entrar nessa conversa aí. Eu fico curioso, Fabiola, porque como você como editora,
receber propostas como a da Fabiana, que são os primeiros livros, alguém que está chegando, que tem uma longa experiência em outra área, mas que nisso está chegando. Como é que a editora tem trabalhado com isso? Laura falou início dos autores independentes, quem está chegando, como é que você como editora tem organizado para receber isso? Sim, a Fabiana foi uma bela surpresa para a gente na editora, que veio através de você, né? Ela chegou para a gente com a proposta primeiro de publicação do livro Como Nasce um Rio, e foi fluindo, né, esse processo de publicação, de início, naquela nossa primeira conversa, né, Fabiana, num sábado de manhã, na nossa primeira conversa, num sábado, ela me contando da história, né, de como que surgiu, da lenda, né, disso com a filha dela, e eu já fiquei encantada ali pelo material. E na sequência ela encaminhou esse material pra gente avaliar, a gente avaliou, abraçou o projeto, né? Foi um processo tranquilo, né, Fabiana? A Fabiana, geralmente, quando alguns autores chegam para a editora, eles chegam já pensando em proposta. Eu quero a ilustração assim, eu quero o livro assim. A Fabiana, ela tinha uma ideia, mas ela deixou a gente muito livre para pensar num projeto de livro, né? E é muito bacana quando o autor também dá essa liberdade para o artista, né? Para o designer, para o diagramador, para o capista, poder ter essa liberdade de trabalhar com a obra, né? Então, nos 2 livros da Fabiana foi um processo assim muito gostoso, sabe? De fazer a edição dele, de fazer a publicação, e a gente está muito feliz com o resultado, sabe? Então, teve esse livro em 2024, o primeiro, o segundo esse ano. A gente espera mais, Fabiana. A gente espera mais. A Fabiana teve esse ano na Bienal Mineira, né? Eu acho que seria até um pouquinho bacana ela contar pra gente como que foi essa experiência lá na Bienal, como que, né, o livro foi recebido. Eu acho que seria bacana. Deixa eu só retomar uma coisa que você falou, Fabíola. Assim, a Fabíola teve que responder um tanto de mensagem no WhatsApp que eu mandava insistentemente para ela. Mas, então, o que foi legal, assim, porque eu precisava de ouvir os leitores, e os primeiros leitores foi Fabíola e os ilustradores. Então, eu estava com meu coração completamente aberto. E aí deu certo, né? Sim. Então valeu isso. Agora, você falou um pouco anteriormente sobre a questão das cartas. Como é que é para você, como mulher escritora, transitar nos gêneros, assim? Porque já disse aqui que você já publicou textos acadêmicos, tem publicado, agora literatura infantil, cartas. Como que você transita por esses diferentes gêneros, assim, da escrita? O que eu sinto, assim, é que isso é como se fosse um respiro. Porque o texto acadêmico, né, Luciano, você sabe, ele aprisiona muito. Tem um monte de condicionantes. Mas a experiência literária, né, da escrita literária, apesar de você estar respondendo ali para um gênero, a respeito de um gênero, colocando o seu texto, as suas ideias no formato de um gênero específico, você tem mais liberdade, assim, né, para fazer essa escrita. Então, é um pouco isso que eu estou sentindo. E aí, né, que eu penso, e eu escrevo sobre o que eu estou sentindo, assim, sobre reminiscências, sobre leituras, sobre conexões que eu vou fazendo. Então, traz uma leveza nesses interstícios, né, aí entre uma escrita e outra. Então, eu acho que foi... Então, eu estava trabalhando muito na escrita acadêmica, aí eu produzi esses textos, entreguei para o Fabíola. Depois eu produzi livros didáticos. Então, ainda fiz uma escrita super pesada. Aí agora eu tô voltando para agora eu tô vivendo esse momento do respiro, assim. E algo
que eu acho que seria interessante você trazer também. Você é mãe, né, de uma menina de... o nome da sua filha, por favor? É Mariana. Mariana, de 12 anos, Mariana. E qual que é a influência, né, da sua filha na sua escrita, o seu maternar também na sua, na sua escrita, como que foi esse processo de inserir a Mariana também nos livros? Eu vi que você fez agradecimento a ela, né, pela companhia, enfim, como que se deu isso? Fala pra gente um pouquinho. A minha experiência com a Mariana é maravilhosa. Eu amei, assim, viver a experiência da maternidade com ela em todas as fases até hoje. Hoje tá meio difícil, 12 anos é um negócio difícil, eu tô aprendendo, né? Eu já estava segura lá, né, com o que eu estava vivendo, mas agora com os 12 anos está vindo os desafios. Talvez por isso as cartas agora, né? Fico pensando nisso, assim. Mas a experiência com a Mari foi muito, assim... foi uma experiência de muita leitura, né? A gente sempre lia muito, contava muita história. Eu ia muito com ela para jardins, para espaços livres, assim, e a gente construía muitas histórias. Eu lembro uma vez que nós fomos para Cabo Frio, ela tinha 4 anos. E a viagem foi super difícil, de carro, com a criança, aquele tempão todo aí. A gente chegou super cansado. E ela queria muito ver como que era o mar. Era a primeira vez que ela estava indo. Aí, quem conhece Cabo Frio sabe que tem uma parte histórica, né? E a gente estava hospedada ali perto. Aí, eu levei de Belo Horizonte um saco de moedas de chocolate. E aí, eu chamei ela e falei assim, não, vamos passear, vamos lá no canal. Você vai ver onde que o pirata... chegava de barco, eles falam que tem tesouro lá, que tem um tesouro enterrado até hoje. Então a gente ia no caminho procurando as pistas, né, e passando pelas construções antigas, a pracinha com a igreja, aí tem um portal, aí achamos uma árvore, sem ela ver, eu joguei o saco de moeda dentro de um buraco que tinha na árvore. Aí fui lendo as pistas, falei assim, Mariana, eu acho que é perto dessa árvore, nós temos que procurar. Aí ela achou o saco de moeda e foi sensacional aquele momento. Então a gente sempre viu muito isso, assim, né? Eu acredito muito nessa experiência da infância que não é mediada pelo plástico ou pelo objeto, pelo brinquedo, sabe? Por esse brinquedo, assim, comercial. Então a gente ia sempre construindo muitas histórias e sempre buscando essa intertextualidade, né? Uma história que vai amarrando na outra, que vai puxando a outra. Então é um pouco essa brincadeira que a gente sempre teve, assim. Hoje a Mariana, ela lê e faz super críticas, assim, né? Tem um monte de ideias sobre tudo que eu escrevo. Sim. E aí hoje ela também gosta muito de escrever e ela já faz um curso de arte há 3 anos. Ela desenha super bem, maravilhosamente bem, né? E às vezes eu percebo alguns traços nos desenhos que ela, né, nas representações que ela faz, que me lembram muito essas histórias que a gente construiu, sabe? Então aí ela pegou o livro, já fez uma avaliação das ilustrações, que, mãe, mas isso aqui, essa cor, então é um pouco assim, né? Ela acaba me nutrindo, as experiências que a gente constrói também é uma nutrição. No processo de publicação dos 2 livros, você chegou a mostrar para ela os esboços? Chegou a mostrar para ela o resultado antes de fazer a aprovação final? Eu mostrei, assim, ela teve... Porque, assim, então, essas páginas que são de respiro, né, sobretudo aqui no Pássaro Mensageiro, ela ficava intrigada, mas como assim ele não vai colocar a ilustração aqui? O que vai vir nesse lugar? Porque as margens vieram depois, né? Sim. E tudo. Então ela ia fazendo um monte de apontamentos. Olha isso aqui, mãe, essa imagem aqui, essa cor aqui. Eu falei, Mari, você está vendo no computador, né? Então, e aí mas ela vibrou muito, sobretudo com as ilustrações, né, do Augusto, assim, porque realmente ficaram diferenciadas, até porque é uma história que não, né, assim, pelo menos até onde o fio que eu puxei me levou, não é uma história que nasce no Brasil, assim, né? Então ela ficou muito encantada com isso. Então é um pouco assim que a gente vai construindo, a gente está sempre muito juntas, né? Ela participa de muitas coisas, de muitos meus trabalhos, bem como eu vou acompanhando ela também nas coisas que ela gosta de fazer, né, Fabiola?
Sim. Eu vou roubar a palavra da Laura aqui mais uma vez, e aí eu queria trazer, a Laura também é escritora, né, de literatura infantil, tô sabendo, coisas dela. Como que é, Laura, você como escritora, de mãe também, de literatura infantil, lendo outros textos de literatura infantil, como que isso mexe com você como escritora também? Olha, eu acho que assim, quando eu leio uma literatura infantil, eu falo assim, nossa, eu preciso melhorar mais, porque a gente aprende, né? A gente, quando você vê a literatura acaba que você lê com outros olhos, né? Porque eu tenho minha perspectiva, a Fabiana tem a dela, Fabíola, você, Luciano. Então, quando você abre um livro, você abre um novo mundo, você entra em uma nova mente, você lê com outra ótica. Então, eu falo para mim mesma, eu me permito esse deslumbre, né? Você olha a história, eu vejo assim, gente, como que a Fabiana conseguiu fazer essa história? Olha que legal, nunca pensei dessa forma. Então, acho que é esse processo gostoso, sabe? De aprender, de me sentir criança de novo. Tem capas que eu olho e fico apaixonada e falo assim, nossa, eu queria ter tido acesso a esse livro quando eu era criança. Então, eu acho que esse encantamento mesmo e aprendizado, que eu olho para mim e falo, porque assim, se a gente se limita só ao da gente, a gente acaba que perde muito, né? Que eu falo assim, se eu me colocar como métrica, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou olhar e evoluir? Então, eu gosto de ter esse acesso, observar novas obras, como que os autores têm visto também a literatura, como eu posso aprender, não é sobre uma perspectiva, né, plágio, não, mas é uma questão mesmo de aprendizado. Quero crescer, quero ver como que tem sido feito, como tem trabalhado as temáticas, então acho que é mais nisso mesmo. Ai, legal. Eu fiquei esses dias, sempre fico pensando assim, tem vezes que eu assisto uns filmes muito ruins e leio livros ruins também, para ver as soluções bizarras que as pessoas dão, né? Mas quando você fala isso, assim, legal você ler. Esse dia a gente tava discutindo uma confraria, assim, um conto do Kafka, e todo mundo sai de lá do conto assim, poxa, eu escrevo mal demais, porque olha, quando você põe a métrica no Kafka, você não escreve nada. A gente ficou brincando com isso depois, né, nas conversas, mas tem entender as formas, as soluções que as pessoas dão, né, assim, para no texto, no filme, aqueles filmes, né, como é que o cara, uma coisa bizarra, o que ele fez, etc. Então, eu acho super legal essa ideia de você ler coisas contemporâneas e ler os clássicos. E falar nisso, Fabi, eu lembro, assim, enfim, fiz como você o curso de pedagogia, em que a gente discutiu, lembrando da Cidinha, daquele pessoal todo nos ensinando sobre literatura infantil. Agora tem a Casa da Infância na Faculdade de Educação, em que, enfim, super espaço para as infâncias, né? Como é que você tem acompanhado o mercado editorial, o aparecimento de livros de literatura infantil nas últimas décadas? Como é que você vê assim? Eu acompanho, né, eu recebo muito também, né, estando nesse lugar que eu trabalho, as editoras enviam muito material para a gente. E isso acaba condicionando um pouco a nossa leitura, porque as editoras também não mandam o que é mais legal para as escolas, né? Isso acontece, eu vou torcer para a editora cidadã mandar tudo que é mais legal, a escola cidadã mandar tudo que é mais legal para nós. Então... E aí eu vou fazendo isso, eu leio muita coisa que não é legal e muita coisa que é legal também. E aí nessa seleção, Fabíola, eu levo para casa os livros e a Mariana monta a pilha do que ela acha que vai colar e do que ela não vai colar, né? Tipo que assim, legal. Então, e tudo que ela propõe que eu leve para a escola funciona super bem. Os meninos têm a maior adesão, assim. Bom, então, para além dessa história, né? Então eu tenho me impressionado muito o movimento das ilustrações, dos ilustradores, assim, o trabalho dos ilustradores, assim, a potência que tem vindo, a força das imagens, assim, isso tem chamado muito a minha atenção. Não era uma coisa tão forte algumas décadas atrás, né? Para o texto literário, o texto infantil, pelo menos na minha percepção. E aí, a gente tem imagens, assim, que é quase que elas estão saindo do papel, né? A forma como elas tocam. E as crianças pegam essas imagens e elas ficam ali vários
vários minutos ali, contemplando e pensando sobre tudo aquilo, tudo de significado que tem nas imagens. É muito interessante isso. E como que as imagens têm possibilitado às crianças fazer um movimento de leitura que não precisa ser aquele do texto, né? Que você começa lá daquela página e vai seguindo, né, da esquerda para a direita até a última página do livro. Porque a imagem, ela nos obriga a ficar fazendo mais um movimento de ir voltar no texto, né? Você captar um detalhe que você não viu. Então, e até no movimento das crianças, eu tenho observado muito isso, assim, o interesse que elas têm demonstrado por pequenos detalhes, o desejo de ler aqueles pequenos detalhes do texto. Então, eu vejo isso, assim, como uma diferença, assim, importante. Uma outra questão que me chama atenção nessa experiência de leitura com as crianças então você tem textos que são cada vez menores, mas de uma força, né, de um significado, assim, de um trabalho com significado, com sentidos, com o imaginário, assim, que são textos muito interessantes e interessantes da gente trabalhar com as crianças, né? Que alguns livros a gente pega e até os pais às vezes colocam, mas ele vai entender isso? Vai dar para ele entender isso que está escrito aqui? Ele vai entender, claro que ele vai entender da forma dele, com os recursos que ele tem, né? Com a liberdade que ele pode praticar ao ler. Então é um pouco disso, assim, que eu tenho sentido em relação à literatura infantil, sabe? É muito interessante, igual que você falou, porque as crianças têm, com acesso, né, celular, o visual, a imagem, pesa muito, né? As crianças, elas sempre teve essa parte lúdica, mas hoje em dia com o celular, com as telas, então as cores, as imagens, elas são muito importantes. Como você falou, que casa, né, o texto com as imagens e permite que a criança consiga ver para além, como você mesmo disse. Mas essa relação dessa geração das crianças, né, com a tecnologia e agora e a literatura, você sente que tem, às vezes, um tipo de dificuldade ou um desafio maior nesse contexto, né, digital? Você percebe isso ou não? Com as crianças na faixa etária que eu trabalho, Laura, que são crianças até, né, mais ou menos 8 anos, assim, eu ainda tenho esperança, sabe? Então, quando a gente cria o que a gente chama de os contextos de aprendizagem, então o movimento é muito bacana. Elas querem folhear, elas querem ver, elas querem... E a gente, na minha experiência, eu tenho incentivado muito, assim, no sentido assim, elas falam, eu sei ler, eu falei, sabe, você já conhece um tanto de coisas, um tanto de ideias na sua cabeça que são legais e vão te ajudar a compreender o texto. Então, elas vão ganhando confiança para ir fazendo essa experimentação com o texto, né? Então, como na escola a gente não tem celulares, naquele momento a gente não tem esse distrator, vamos dizer assim, elas, então, engajam ali na experiência, levam para casa, discutem com os pais, fazem um movimento bem bacana, assim, na experiência que eu tenho construído. Então, eu tenho esperança. Ai, que... né? Com os meninos maiores, a Mariana, por exemplo, que tem 12 anos, até pelo próprio desejo dela de desenhar, né, ela precisa de fazer muitas pesquisas, e o lugar que se faz pesquisa é a internet para eles, né? Então, eu fui percebendo que foi diminuindo a experiência com o texto impresso. E aí eu, né, coloquei uns aplicativos, diminuí o tempo, e aí a leitura voltou a acontecer, né? E a gente até conversou um pouco sobre isso, assim. Eu falei para elas, né, a gente conversou um pouco sobre isso, assim, Mari, você está percebendo que você está ficando muito mais distante de experiência que você achava super legal? Porque você está passando muito tempo ou fazendo a pesquisa aí para os seus desenhos, para a sua produção, ou porque você começa isso e vai ver um vídeo, ver outro vídeo, ver outro vídeo, ver outro vídeo. Então, é um desafio muito grande, né? E porque eles não conseguem, frente ao assédio das telas, fazer a escolha por si mesmos. Então, nós precisamos fazer essa escolha por eles, né? Que é estabelecer um limite, né? Ter uma rigidez em relação a isso. Você menciona a sua filha como... uma das primeiras leitoras, né, da sua obra. Mas uma curiosidade minha, que talvez pode ser de alguém também que esteja nos assistindo, ou dos colegas aqui.
Já teve alguma situação de alguma criança que leu algum dos seus livros e veio te contar, poxa, achei legal isso, achei bacana aquilo, né? Já aconteceu algo assim interessante? Gente, nossa. Conta pra gente. A gente vê isso acontecer com os autores que a gente conhece ou convida para ir conversar com as crianças na escola, né? Eu nunca esperava isso, assim, mas é muito legal, é muito legal. Gente, tem uma família que fez uma coisa incrível. Eles pegaram um livro aqui, Como Nasce o Rio, que fala de São Francisco, né? E passaram, foi um dos feriados, assim, foram no feriado para a nascente do Rio São Francisco e contaram a história lá. Que lindo! Para as crianças. Legal, gente. E aí foram, né, os filhos dessa pessoa que eu conheço, foram os avós, os outros netos foram também, e foi um grande evento. E aí as avós são educadoras, então, né, gente, educador, né, professora, conta história, vocês sabem, né, assim, é cheio de elementos e tudo. Então, elas fizeram isso, fizeram vários registros e me mandaram, eu fiquei super emocionada. Colocaram o livro na placa que tem na nascente, tiraram fotos, enfim. E aí as crianças, eles são meus alunos, né? E aí eles voltam da viagem e continuam me contando. Aí, na turma em que um deles está, eles iam... eu não me lembro a discussão, aí ele falou, não, tem que ler o livro de Como Nasce um Rio. Tem que ler esse livro, ele explica como que nasce um rio, e aí ele leva para os colegas. Aí uma colega estava com o livro na bolsa, que ela pegou na biblioteca. Então, eles leem na sala e eles ficam super intrigados, assim. Aí, né, não, mas então ela tá lá chorando até hoje, porque o rio existe, né? Ela tá lá chorando até hoje. E aí então, eles estão na maior dúvida se a Irati tá lá ainda, sabe? Isso é muito gostoso, né? Que uma coisa gostosa demais. E essa história faz lembrar aquela da música, né? Que é do Rio de Piracicaba. O Rio de Piracicaba. Que tem a ver com essa coisa do choro também, né? Enquanto durar as lágrimas de alguém que chora, né? O rio vai... Que eu acho que essas histórias... Você lembrou aí do Davi Copenau, né? E quando você estava falando que você ainda tem esperança, eu lembrei do livro do Ayrton Krenak, né? Quer dizer, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Quer dizer, eu acho que são essas ideias e esses investimentos, digamos assim, na arte, né? Em outras formas de fabulação, né? De criação do mundo, que eu acho que permite a gente pensar com Ayrton Krenak, com os povos ancestrais, com os povos originários, em adiar o fim do mundo, né? Assim, que eu acho que essa é outra coisa que a gente tem discutido muito. Esses dias a gente estava discutindo muito com a Natália, com o Luiz Rena e a Natália, sobre essa coisa da angústia das crianças e dos adolescentes com as coisas que estão acontecendo, né? Quer dizer, se não criar esse modo de elaboração e de expressão, a angústia só está aumentando, né? Porque desde criancinha está dizendo que o rio está secando. As notícias que aparecem todo dia é isso, né? Então, acho que nesse sentido também é um modo, eu não sei se você pensa assim, né? Mas eu acho que é um modo também de criar canais, modos de expressão, e para que essa meninada possa continuar respirando e esperançando, né? Nessa mesma trilogia que foi escrita pelo Krenak, ele tem uma fala sobre o rio, né? E aí ele fala que nós precisamos ser como o rio, nessa movência, né, nesse contorno, que vai se adequando, que vai procurando outros caminhos, que vai abrindo outros caminhos, né? Então, eu acredito nesse movimento, sabe, Luciano? Que a gente precisa ir criando... que a gente precisa atuar no... Eu gosto muito da ideia do interstício, né? Então... frente a tantos condicionantes, a tantas situações difíceis, degradantes, etc., a gente precisa transformar esses interstícios em passagens, em possibilidades, né? É um pouco assim que eu trabalho com as crianças, assim, eu acredito muito nas crianças, é por isso que eu gosto de estar lá, né? Por isso, de certa forma, que eu fiz a escolha de não, pelo menos essa escolha provisória, assim, de dar um tempo em relação à academia
e viver essa experiência, assim, porque eu vejo muita força, muita riqueza, muitas ideias, assim, muitas possibilidades na maneira como as crianças veem o mundo, pensam o mundo, né? E as ideias sempre tão originais que elas trazem, né? E elas merecem muito literatura, elas merecem muito uma literatura de qualidade, né? Gente, que lindo. Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira só ouvindo a Fabiana, né? Muito lindo. Então, assim, primeiro agradecer. Estamos, né, indo para o encerramento. Fabiana, muito obrigada. Assim, a gente se encanta com você, com o seu trabalho e de poder, né, saber que as crianças estão tendo acesso, estão ouvindo suas histórias, isso é muito importante. Continue, né, que você possa romper cada vez mais, levando seu trabalho, que muitas crianças possam ter acesso, e adultos também, né, gente, pra gente se encantar também, trazer de volta a nossa criança interior. Então, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, estar aqui conosco, partilhar conosco toda a sua trajetória, muito obrigada. Agradeço também Fabíola Guedes, né, por ser parceira, né, e estar proporcionando também esse programa, Luciano Mendes também, participante do programa Esquina Literária, também nesse coletivo, estamos juntos, né, fazendo esse programa, a Ivane, que não está presente aqui, mas também que participa do programa, muito obrigada. Então, para a gente finalizar, né, se alguém tem algum agradecimento, alguma fala também, né, algum agradecimento para as pessoas que vão assistir, então, estão todos livres. Não, um prazer, foi ótimo, Fábio. Foi ótimo te reencontrar nessa circunstância, nessa nova fase da sua vida e nesses novos modos de construção aí dos textos, dos gêneros. Então foi muito bom te ver e parabéns pelo trabalho. Ficou lindo. Os livros estão realmente muito lindos, as histórias são potentes e ficou uma fabricação, né? Eu falo assim, falei aqui várias vezes de fabulação, mas eu gosto também de falar que o livro é fabricado, porque é para dar noção um pouco disso. Há um conjunto de profissionais que atua na produção do livro, que acho que é super importante a gente dizer, né? De quem está ilustrando, quem está fazendo, e no caso aqui, a ilustração é parte constitutiva do texto de uma forma muito legal. A ideia que transparece para a gente é que houve muita conversa, etc., trocas, etc., porque ficou um trabalho muito integrado. Então, queria te parabenizar, agradecer por estar aqui conosco e também parabenizar a Fabíola por essa mediação, por ter acolhido na editora o trabalho. Acho que foi uma ótima pedida. Gente, fico feliz e emocionada, viu? Porque para vocês, enquanto autores e autoras, quando um livro é publicado, é como se um filho tivesse, né, fosse gestado e tivesse nascendo. Para a gente também, enquanto editora, é muito importante esse processo. E te agradecer muito, Fabiano, né, pela confiança, pelo carinho, pela compreensão ao longo do processo de publicação do livro. Eu assim, pode parecer que é por estar na sua presença que eu vou falar isso, mas foi um processo muito gostoso mesmo de fazer esse livro. Eu acho que por isso que deu tanto certo, sabe, Luciano? Fazer o livro, a Fabiana, o cuidado dela no falar, é algo, sabe, que encanta. E foi muito bom fazer parte do processo de publicação do seu livro. Muito obrigada pela confiança, tá? Obrigada também por ter aceito o convite em estar aqui com a gente hoje, né, no Esquina Literária. Obrigada, Luciano, né, nosso companheiro aqui do Cidade das Letras no projeto Esquina Literária. Obrigada, Laura, né, por apresentar esse programa brilhantemente. Muito obrigada. E obrigada a todos, né, que estão nos assistindo. E se alguém quiser ter acesso aos livros, podem acessar o site da editora, que é www.editoraescolacidadã.com.br. Lá tem lá tem como acessar e adquirir os livros. A Fabiana também tem alguns exemplares com ela sendo comercializados, né, Fabiana? Sim. E é isso, gente. Muito obrigada. Bom, eu tenho muito que agradecer por essas pessoas estarem na minha vida. Acho que deu tudo certo porque tinha colibri visitando a gente o tempo inteiro, né? Melhorando alinhando ou
sei lá, nutrindo essa comunicação entre nós. Então, agradeço muito a editora Escola Cidadã, assim, foi uma experiência muito legal para mim, com leveza, assim, eu fico feliz de todas as oportunidades que foram surgindo depois e eu sou grata a vocês por isso, assim, o próprio convite para a Bienal, que foi uma grande surpresa, né, nunca esperava isso, outra coisa que eu nunca imaginei, assim, foi uma experiência bem gostosa, assim, e todas as conexões que foram sendo feitas a partir daí, assim, só me trouxeram assim, tem me trazido uma grande alegria, poder viver essa experiência junto com vocês, né, e é isso, né, agora vamos pro próximo. Muito bom, então, para finalizar, muito obrigada, espero que vocês nos assistam pelo Cidade das Letras e fica um convite. Pegue um livro, siga e nos encontre nessa esquina literária. Muito obrigada.